Olá, estamos de volta, começando a semana com mais uma entrevista. Hoje estou na companhia da minha colega jornalista Jaqueline Galvão e juntas nós vamos conversar com um rondonense bastante envolvido com o empreendedorismo jovem e o associativismo empresarial, Mairos Gruber. O Mairos é conselheiro do COGEM de Marechal Cândido Rondon, vice-presidente de desenvolvimento profissional da Cimacar, presidente do Conselho Consultivo da FACIAP Jovem, vice-presidente de micro e pequenas empresas da FACIAP, diretor da Unicassiopar e também diretor de conteúdo do CONAD. Mairos, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Até cansei de falar de tanto cargo, de tanta coisa, mas já mostra que você realmente é bastante envolvido. Bem-vindo. Olá Ana, olá Jaque, muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui falando desses temas de empreendedorismo jovem e também associativismo, que são dois temas que me brilham os olhos e que eu gosto bastante sempre de conversar e também inspirar os demais com esses temas. E realmente, atualmente, os cargos em si estou bem envolvido. Então tem alguns cargos a mais até do que de costume, mas realmente mostra o envolvimento e a importância também que o associativismo tem dentro da minha vida. Mairos, você está envolvido nesse movimento não faz tanto tempo assim, mas você já tem uma caminhada bastante expressiva. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho dessa tua trajetória, né? Como tudo começou e hoje em quais entidades você está envolvido, enfim, um pouquinho dessa caminhada toda. Legal. A minha caminhada no associativismo começou em 2016. Eu recebi um convite para participar de uma reunião do COGEM, Conselho Jovem Empreendedor aqui de Marechal Cândido Rondon. Recebi o convite da Ana, uma amiga minha, e participei da primeira reunião, gostei, voltei nas próximas. E isso foi em abril de 2016. Em junho nasceu meu filho. Então, esse primeiro ano eu não consegui participar muito, mas ainda assim tentei ser bem ativo. No ano seguinte, fui convidado pelo então presidente do COGEM, o Ralph, a ser diretor de projetos. E aí, ao final da gestão dele, o vice-presidente acabou não assumindo, então me convidaram para ser então presidente do COGEM. Então, já no início do terceiro ano do conselho, já fui convidado a ser presidente. E ao final da minha gestão, na verdade, quando eu estava com 9 meses de gestão do COGEM, eu fui convidado então para ser vice-presidente da FACIAP Jovem, então, que é como se fosse o COGEM Estado, né, a nossa federação. E aí foram 2 anos como vice-presidente da FACIAP Jovem, e depois mais 2 anos como presidente da federação. E nesse meio tempo também alguns outros cargos importantes, como por exemplo, vice-presidente de desenvolvimento profissional pela Cimacar. Então, nossa entidade aqui de Marechal, extremamente representativa na nossa cidade, e também é uma entidade muito respeitada, não somente na região, mas Paraná fora e até Brasil afora, como uma das grandes entidades, e também já desde então envolvido dentro de desenvolvimento profissional pela Cimacar. E Mairos, com tanto envolvimento assim, a gente imagina que você precisa também viajar bastante, né? A demanda é bastante expressiva também do associativismo, mas como então conciliar o teu trabalho, a família e outros compromissos também que você tem aqui na cidade, enfim, como que você consegue conciliar isso com os seus compromissos nesse departamento? Esse é talvez o grande desafio. Naturalmente, conforme essas demandas aumentaram, eu precisei abrir mão de outras coisas. Então, inicialmente, aqueles hobbies que são mais hobbies mesmo, que não são tão importantes para a minha vida, então fui abrindo mão disso para realmente conseguir ter mais tempo. As viagens, elas envolvem também, claro, bastante tempo, mas não é só as viagens, mesmo as demandas aqui locais, né? Então, por exemplo, enquanto presidente da FACIAP Jovem, eu era o tempo todo demandado, então as diretorias que estavam dentro os diretores, né, que estavam na nossa diretoria, de tempo em tempo nós tínhamos reunião, mesmo os presidentes dos conselhos, né, de cada cidade do estado também, entrando em contato, e esse é o grande desafio. Claro que tem uma estrutura, uma base por trás, por exemplo, dentro da empresa, então já foi tudo muito bem alinhado antes de aceitar esses convites, né? Da mesma forma perante a família. Claro que é uma falta que eu sei que eu faço, então em casa, mesmo no trabalho, eu sei que eu faço essa falta, mas ela não é só física quando eu não estou, né? Muitas vezes também acontece no meio do dia a dia, à noite, fim de semana.
sempre tem agenda, sempre tem desafios, mas foi bom para conseguir me organizar também, até como pessoa, né, como profissional, aprender a ter uma organização melhor, para conseguir vencer tudo, né? A gente sabe que muitas demandas elas surgem sem uma organização, então do nada vem algum incêndio para a gente apagar, mas faz parte também dos cargos, né? E realmente esse é um grande desafio. Tenho conseguido, dentro do possível, vencer isso, sempre entendendo também a importância de cada demanda. Às vezes tem demandas que eu sei que elas são urgentes, eu preciso focar nelas, outras eu sei que podem esperar, e é importante também dentro da organização conseguir ter essa clareza, né? Tem dias também, por exemplo, que eu sei que não são dias de tomar decisões grandes, que são dias que eu estou com a cabeça mais cheia em uma outra tarefa, e aí eu sei que é o momento de esperar, aguardar para o próximo dia, e aí sim vem o momento de tomada de decisões. Agora, Mairos, quando a gente se envolve com tantas atividades assim, se envolve porque gosta. Nessa tua trajetória, você desenvolveu habilidades, você adquiriu conhecimento, potencializou, né, tantas coisas, muitas vezes que nem sabe que tem, né, mas a gente tem dom, sei lá, para determinadas coisas, e às vezes nesse meio do caminho acaba potencializando. Agora, juntando daqui e dali, nessa trajetória, qual foi o maior aprendizado que você já teve? Eu não sei se eu tenho um maior aprendizado, mas talvez eu tenha alguns. Eu acho que a visão estratégica me ajudou bastante. Dentro das empresas em si, a gente tem naturalmente nós temos uma visão estratégica, mas ela acaba sendo muitas vezes dentro do nosso setor, do nosso ramo. E quando envolvido com associativismo, você consegue abranger um pouco mais, você consegue entender um pouco mais de outros setores, ou mesmo de outras situações, que faz com que a gente consiga realmente olhar e pensar de uma forma diferente do que muitas vezes a gente estivesse dentro do nosso mundinho. Até tem uma frase que fala que a gente vê o quanto que a gente mudou quando a gente chega num lugar que está igual e a gente vê a diferença, que não está no lugar, mas é nossa. A gente passa a ver esse lugar de uma forma diferente. Isso foi muito, muito bacana. A liderança em si também foi uma escola muito grande. Então, dentro da... E aí, claro que a gente... eu tento utilizar, não só dentro do associativismo, mas também dentro da empresa, mesmo de outros locais onde eu estou envolvido. Essa liderança também ela foi extremamente importante para a gente, para ter mais produtividade, para ter mais ganho, uma noção um pouco maior de humanização também, de ser um pouco mais, trazer um pouco mais para a pessoalidade, por mais que são entidades, algumas delas a nível regional, estadual, nacional, isso é um grande desafio. Então a gente trazer isso para a pessoalidade, porque a gente sabe que o que realmente faz acontecer é o relacionamento que eu tenho com os meus colegas, com os meus pares, que é o que faz acontecer. A gente tem que entender esse propósito, né, que cada um tem, e daí de fato a gente conseguir mesclar isso aí e levar para o mesmo caminho. E vira e mexe, Mário, a gente ouve falar do quanto é difícil empreender, né? Mas o movimento associativista, ele não é só composto por empresários e empreendedores, também para quem é líder no segmento em que atua. Você concorda com essa afirmação que realmente está difícil empreender no nosso país? Com certeza. O Brasil é extremamente desafiador. Nós estamos aqui na nossa região, ainda uma região que ela por si só é pujante, uma região que ela é desenvolvida. A nossa cidade em si, Marechal Cândido Rondon, é uma cidade muito boa também, com uma perspectiva muito boa. Pegando cidades até do mesmo porte, ou mesmo cidades maiores, ainda assim a gente tem uma estrutura muito, muito bacana, mas é sim um grande desafio. Toda a estrutura que a gente tem, por exemplo, dentro da estrutura de impostos, poxa, é um desafio muito grande, tudo que a gente tem que entender. A gente está aprendendo todo dia e todo dia surge algo novo que a gente precisa desconstruir e recomeçar. E quando a gente fala em empreendedorismo, é aquela coisa, até clichê, mas é matar um leão por dia. A gente tem coisas que nós não conseguimos enxergar vindo para conseguir resolver. E eu ainda vejo a gente com, não digo
todo o Brasil, mas sim uma boa parcela do Brasil, com uma visão de empreendedorismo muito boa. E dentro do movimento jovem, por exemplo, aqui de Marechal, nós temos sim empreendedores, de fato, empresários ou então empregadores, mas nós temos também pessoas, como a Jaqueline comentou, que são lideranças, que são pessoas que dentro da sua entidade, dentro da sua empresa, ocupam um cargo de liderança. E são pessoas que é importante ter, porque o movimento jovem, ele tenta embasar, trazer mais subsídio para os empresários, claro, para conseguir tomar suas decisões de uma forma mais correta, mas também é uma preparação, talvez uma escola para lideranças, para aí sim ocupar talvez cargos um pouco maiores, seja em associações comerciais, em conselhos de desenvolvimento, seja talvez até dentro do poder público, e essa base muito bem formada faz com que a gente consiga lá na frente tomar decisões de uma forma um pouco mais clara e também mais assertiva. Você diria que a questão dos impostos e a falta de experiência, muitas vezes, das pessoas são os principais desafios na hora de empreender? A parte tributária ela é um desafio, mas ela também depende muito de qual é o momento da empresa. Então a gente sabe que para crescer é um grande desafio. O início, a parte tributária, ela é sim um desafio, mas não é tão grande. Dependendo qual que é o passo seguinte, aí sim se torna um grande desafio. Mas a informação, a busca por informação, ela é um desafio muito grande, mas eu acredito que nossos jovens eles têm essa noção muito clara. A gente tem hoje ferramentas muito boas para conseguir de fato encontrar as respostas de uma forma muito mais ágil do que era antigamente. E nós focamos também muito dentro desse meio associativista no network, né? Então eu não preciso ficar sofrendo muito, sendo que eu tenho talvez onde buscar uma experiência diferente, um case de sucesso, algo que funcionou e para tentar, claro, aplicar na minha empresa. A nossa região, como você bem disse, é essencialmente cooperativista, essencialmente associativista. Você consegue traçar um perfil do jovem empreendedor aqui da nossa cidade? Você que participa há vários anos desses movimentos também, já conhece, não só aqui da nossa região, mas também a nível de estado do Paraná, a nível de Brasil também, esse perfil do jovem, que eu acho que muitas vezes é resiliente aos obstáculos, né? E que vem se preparando cada vez mais para assumir esse papel realmente de líder. Perfeito. A gente tem dentro da nossa cidade, já vem até talvez de berço, a própria cultura germânica, e não é necessariamente a cultura que vem, mas a cultura que se instalou na própria cidade, né? Toda a comunidade ela tem essa visão um pouco diferente do que de outros setores que acabam auxiliando. Então, se a gente for analisar algumas outras cidades ou mesmo outros movimentos nacionais que tem de jovens empreendedores, eles são mais fechados, eles são mais de eu ter um receio de me abrir, de buscar informação e abrir essa informação. E isso é um desafio porque assim, a gente tem que analisar, nós estamos dentro do ecossistema. Então a minha empresa ela não está isolada, não é só o meu umbigo, ela está dentro do ecossistema. Se a empresa do lado não estiver de uma forma também crescendo junto, vai ser ruim para mim. Então assim, por mais que a gente tenta desenvolver o geral, claro que é olhando para si. Então a gente tem olhando para si não de uma forma ruim, de uma forma nociva, mas sim pensando, claro, num ambiente geral. A gente quer que todos consigam se desenvolver bem. E o jovem aqui da nossa região, né, de Marechal, mesmo da nossa região, ele tem essa característica. Então já começa tendo essa noção de que eu tenho onde buscar informação, eu tenho o local ou a forma de buscar informação, e é importante eu não guardar essa informação só para mim. Eu conseguir disseminar isso para que todos cresçam. Na sua opinião, quais são as principais vantagens de quem participa de um movimento como esse, do empreendedorismo jovem, né? O COGEM, a gente sabe que é uma entidade muito forte aqui em Marechal. Dentro do associativismo jovem, normalmente os jovens entram pensando no desenvolvimento próprio. Nós até tentamos, dentro do conselho, já quebrar um pouco isso logo no início, mostrando que o desenvolvimento próprio ele existe, mas ele não deve ser o foco principal, porque a gente está falando de associativismo.
Então, se a gente for fazer só o que é importante para a gente, não é associativismo. A gente vai estar, simplesmente vão ser vários mundinhos, cada um separado, e aí a gente não tem, de fato, um conjunto, porque o associativismo ele é o unir de forças por um objetivo em comum. Então, a gente tenta colocar isso sempre. Os jovens, eles têm essa busca normalmente pelo seu desenvolvimento, e ela acontece. Então, é algo muito importante você conseguir se desenvolver enquanto empreendedor, dentro da sua até carreira, né, dentro da sua visão profissional, e também enquanto indivíduo, enquanto liderança. Então essas são coisas que a gente consegue ter uma entrega normalmente muito veloz dentro do associativismo jovem. Mas o associativismo jovem, ele é um movimento de passagem. Então o COGEM ele é um movimento de passagem, ele tem um teto de idade. E a ideia é que até antes desse teto de idade o jovem já esteja envolvido em outras frentes, para que a gente consiga, de fato, entregar novas lideranças que sejam lideranças com uma estrutura, né? Lideranças que sejam para a comunidade. Claro, a gente tem uma base produtiva, né? Uma base empresarial dentro do associativismo, mas a ideia é que a gente consiga entregar esse foco, claro, mas a ideia é que a gente consiga entregar junto com os jovens essa visão mais abrangente de associativismo de fato e não tanto unificado, então individual, né? E para quem está nos assistindo, ficou interessado em participar do Conselho Jovem aqui de Marechal Rondon, como que deve proceder, qual que é o meio para conseguir entrar no Conselho, existe um processo seletivo para entrar no Conselho de Marechal, o que você pode nos adiantar, nos falar sobre isso? Legal, a primeira coisa, o COGEM ele tem um processo seletivo, na verdade ele tem 2 processos seletivos, esse ano vai ter 2, um deles acabou de acontecer, já está no caso terminando para a entrada de novos membros, e o segundo vai acontecer no segundo semestre. Então caso quem está assistindo tenha interesse, pode entrar em contato com a própria Simacar, deixar o seu interesse lá para participar. Nós temos as reuniões do COGEM a cada 2 terças-feiras, então a cada 2 semanas nós nos reunimos nas reuniões ordinárias, e além disso a gente tem também as reuniões de projeto. Então pode também acompanhar o COGEM nas redes sociais também para conseguir ter uma noção mais clara do que a gente tem feito. Mairos, que conselho você daria para aquele jovem que está pensando em empreender, mas está meio, não sei se desmotivado, desencorajado, talvez eu diria, pela falta de experiência? O que você diria para esse jovem? Busque informação. A primeira coisa é vá atrás de informação. Com a velocidade que a gente tem informação, até o que a gente está fazendo aqui hoje, né, de conseguir levar uma informação muito rápida, muitas vezes nós temos uma noção um pouco falsa de que empreender é tranquilo. Ou então a gente olha alguns cases de empreendedores, de unicórnios, de startups, e a gente acredita que, nossa, então fazer uma receitinha ali e tudo vai dar certo. E é desafiador, é bastante desafiador, mas buscando informação, tendo essa noção muito clara e também tendo um foco no ser humano, e realmente o que a gente entrega enquanto ser humano, eu acredito que aí sim é um caminho muito, muito bom para realmente começar a empreender. E o que não pode faltar para ser um empresário bem-sucedido? Você é tido como referência para muitos jovens que estão iniciando no associativismo e também para o Conselho aqui de Marechal, por tudo que você representa a nível de Estado, a nível de Brasil também, por estar participando de forma ativa da CONAGE. Então, que dica que você daria aí, o que não pode realmente faltar para você ter um caminho bem sucedido e conciliar também, você estar nesses movimentos e conseguir conciliar com o seu empreendimento? A parte de empreender, ela é um caminho, ela é uma trajetória. E hoje eu estou com 34 anos, ainda estou começando. Uma das empresas, a empresa da família, é uma empresa já que tem bastante tempo, né, mais de 30 anos, mas a outra empresa é uma empresa que ela é nova, vai completar 7 anos esse ano, então realmente é uma empresa que ela está começando. Então, enquanto empreendedor, eu também ainda estou começando. Então, é importante ter essa ideia que, claro, que são empresas que estão bem instaladas no mercado, já são muito conhecidas, mas que ainda eu também estou começando. Então, é o meu momento mais de ouvir do que de ensinar. Mas eu acredito que o foco que a gente
deveria ter de uma forma muito grande, e aí eu não consigo descolar de associativismo, é o foco no ser humano. Então, se a gente conseguir, enquanto empreendedor, não só olhar para o sócio, para o CPF que está guiando, e sim olhar que existe toda uma equipe, toda uma cadeia, toda uma estrutura que essa empresa é responsável, a gente começa a pensar de uma forma um pouco diferente. A gente consegue pensar em entregas diferentes, entregas que elas vão um pouco além até do que é simplesmente a empresa. A gente entende que cada pessoa que está envolvida tem os seus sonhos, tem os seus propósitos, tem as suas dificuldades no dia a dia, e aí enquanto empreendedor a gente sabe que nós também precisamos entregar isso. Por quê? Mais uma vez, como eu comentei antes, não é algo que a gente simplesmente olha para fora. Não, a gente tem uma visão empresa. Uma vez que a gente tem pessoas envolvidas com um propósito alinhado, nós também conseguimos ter uma produtividade maior, nós conseguimos ter ganhos maiores, mas aí é uma coisa que realmente ela é em conjunto, ela acontece em diversas mãos e não simplesmente talvez o próprio empresário em si, mas toda a equipe que está ajudando diariamente a construir. Mairos, a gente vê que essa coisa aí do empreendedorismo jovem, ele teve um boom, sei lá, a partir do ano 2000 por aí, que a gente começou a ouvir falar muito mais. Claro que a gente percebe também que falta uma certa cultura. Você citou aqui em várias respostas que você dizia que, assim, em alguns lugares isso é mais perceptível. O Marechal já tem um pouquinho mais dessa cultura do empreendedorismo. Como é que você vê isso no futuro? Isso vai crescer mais? Isso vai se fortalecer cada vez mais? Até observando a questão que a gente vê hoje do jovem, parece que ele não tem o mesmo perfil. Claro, cada geração é uma, mas a gente vê que hoje tem tantos X emprego, mas não, né, tem vaga, mas não tem gente. Não sei, a gente imagina que acho que o jovem ele vai ser um pouco mais empreendedor, não sei. O que você acha? Concordo, eu acredito que teve sim essa mudança. É importante também que começou a se tornar um pouco mais clara a visão de sucessão também. Então, os jovens eles passaram a empreender, alguns por iniciativa simplesmente, então começar o seu negócio inicialmente, mas muitos já vêm de uma sucessão, então aprenderam e aí depois se descolaram da empresa para abrir os seus próprios negócios. E o perfil jovem, até teve uma pesquisa, sei agora início do ano, de que os jovens, antigamente o pessoal estava achando que talvez a gente não teria um perfil tão empreendedor entre os mais novos, mas cada vez mais os jovens estão buscando propósito dentro do que fazem. Então não é simplesmente um salário, simplesmente um horário específico, nós temos essa visão de propósito muito mais clara, e aí claro que você conseguindo no dia a dia gerir o seu propósito ou alinhar ele com a sua carreira é muito mais fácil. Então eu não acredito que vai simplesmente que a gente vai se descolar totalmente, mas eu acredito que o empreendedorismo ele vai se tornar ainda mais forte entre os jovens. Os jovens vão cada vez mais ter essa visão, buscar talvez até a gente sabe que muitas vezes a possibilidade de ter uma estabilidade maior para algumas pessoas, então vai ter sempre esse perfil de pessoas que buscam uma estabilidade, mas dentro dos jovens, até segundo essa pesquisa, não é o principal perfil, a necessidade pela estabilidade. E empreender a gente sabe que não é estabilidade, é realmente bem o contrário, é um furacão aí que a gente sabe que tem que lidar sempre, mas eu acredito que cada vez mais vai ser fortalecido sim, até porque o empreendedorismo está muito mais aos olhos hoje. Então a gente tem finalmente na grade agora escolar o tema empreendedorismo cada vez mais claro, e aí até a gente tem também essa visão um pouco diferente do que tinha antigamente. Muitas vezes as pessoas olhavam o empresário ou mesmo o empreendedor como algo nocivo, como sendo aquela pessoa que está lá na frente, lá acima, e embaixo estão os demais funcionários, e isso cada vez mais a gente não tem mais essa visão. A gente entende que o empreendedor ele é um empregador, ele está ajudando demais dentro da economia da cidade, da região, e essa noção de que nós estamos cada vez mais perto, não estamos destoando enquanto empreendedor ou enquanto colaborador, não, nós estamos realmente trilhando o mesmo caminho. Eu tenho certeza que ajuda também a ter o empreendedorismo muito mais
mais aos olhos como não só uma oportunidade, mas como uma grande oportunidade para as carreiras. E o seu envolvimento com o empreendedorismo e o associativismo empresarial, ele começou em 2019, quando você integrou pela primeira vez a diretoria da Simacar. Desde então, você se mantém na diretoria, também está participando de outras entidades, também em cargos diretivos, né, que nem da FACIAP, da própria Cassiopar e da CONAGE. O que isso fez a diferença nesse teu desenvolvimento pessoal e também no profissional, que contribuiu aí para você conseguir ter mais disciplina, conseguir ter um direcionamento também do foco que você e o seu sócio querem dar para a empresa? Enfim, quais são as contribuições que o movimento fez e continua fazendo na tua vida, tanto pessoal quanto profissional, Mairos? Na Simacar, em 2019, eu comecei como diretor de desenvolvimento profissional, mas um ano antes eu já integrei a diretoria como vice-presidente para assuntos de COGEN, de Conselho Jovem. Então eu já estava na diretoria até um ano antes. E como eu comentei antes, abrir um pouco essa visão é muito importante. A gente passa a entender todo o ecossistema, a gente passa a entender por que é importante uma duplicação de estrada. Muitas vezes a gente não tem essa noção. A gente só olha simplesmente, eu estou andando pela estrada, quero chegar a Cascavel e está com dificuldade de passar um caminhão. Não, você passa a entender toda a questão de escoamento de safra, toda a questão que a gente tem de produtividade, de como a gente consegue diminuir os custos. Isso impacta de uma forma muito grande. Então esse envolvimento inicialmente somente com a Simacar e depois com outras entidades, ele foi muito importante, porque entrando inicialmente lá no COGEN, eu também vi aquela questão de eu ter um desenvolvimento mais meu. Mas dentro do associativismo não é isso, né? A gente sabe que a gente precisa somar forças pelo bem comum, somar forças pelo desenvolvimento. Movimentos que a gente tem, por exemplo, aqui no Oeste, o POD, né, o Programa Oeste de Desenvolvimento, é um programa que ele simplesmente poderia não existir, poderia cada um estar trabalhando, dedicando o seu tempo na sua empresa. E a gente não conseguiria talvez nem olhar ou entender porque talvez a gente não está conseguindo se desenvolver. Nós temos o Oeste do Paraná como uma referência para associativismo. Então todo mundo vê a gente muito bem envolvido. Então as associações comerciais que a gente tem aqui em Marechal, em toda a região, também a coordenadoria, né, a Cassiopar, elas conseguem ter uma visão, uma entrega muito maior, uma visão um pouco mais talvez de cima, não no sentido de cima em relação ao superior, mas de cima em relação abrangente ao que a gente precisa. E ter isso, eu consegui ter essa informação um pouco mais clara. E também velocidade de informação. Então, por exemplo, dentro do associativismo, várias vezes a gente tem palavras de pessoas que já passaram por alguma dificuldade, que já tem alguma solução. Isso faz a gente ter uma noção um pouco maior. A gente sai do nosso mundinho, não quer dizer que esse mundinho seja errado, não é isso, mas a gente sabe que a velocidade que a gente consegue desenvolver, seja a nossa empresa ou mesmo a carreira, ela é muito importante. Então, uma vez que a gente consegue ter mais informação, a gente consegue ter escolhas melhores também. Mairos, essas entidades todas aí que a gente já falou, a Simacar, FACIAP, Cassiopar, enfim, você acredita que elas dão o incentivo necessário para as pessoas se engajar no movimento? Ou falta, assim, vamos dizer, da parte de muitas pessoas essa vontade de querer se engajar? Você que está dentro, você consegue observar. Há realmente muito incentivo e há poucas pessoas interessadas em realmente se envolver? É importante lembrar que as entidades como a Cassiopar, que é regional, a FACIAP, que é estadual, e a CONAGE, que é nacional, elas não vão conseguir chegar tanto lá na ponta, lá na cidade. Então, talvez responsabilidade maior seria de entidades locais, como por exemplo o COGEN, né, o Conselho, ou mesmo a Simacar. Existe sim essa dificuldade. A Simacar, se a gente for ver, por exemplo, os produtos, os benefícios que a Simacar tem, quando eu entrei na diretoria, passei a ver, tinha muita coisa que eu não sabia. São muitas coisas que a Simacar ajuda, que muitas vezes o associado também não tem ideia. Da mesma forma o COGEN, o que a gente entrega dentro dos projetos, seja de desenvolvimento, e pegar o exemplo básico que eu aprendi no COGEN, foi em relação a organizar um projeto.
seja coisa muito básica, como é que eu vou fazer, o que eu preciso ter, 5W2H, análise SWOT, coisas assim que são simples, mas que eu consigo direcionar um planejamento um pouco mais claro. Mas vai de cada um, vai da pessoa conseguir ter uma noção, uma visão de que ela precisa deixar um pouquinho, simplesmente o seu giro. Nós sempre ouvimos que, nós enquanto associativistas, né, que as pessoas não têm tempo, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Todos têm a mesma dificuldade, todos. A falta que eu faço em casa, a mesma falta que vocês fazem em casa. As 24 horas que eu tenho são as 24 horas que vocês têm. Os hobbies que eu gostaria de ter são os mesmos hobbies que vocês gostariam de ter. Então, em algum momento, claro, a gente tem que tomar decisões. E é importante também lembrar que esses cargos, todas essas atribuições, elas são passageiras. Então, eu fui presidente do COGEM durante um ano, né, uma gestão, eu fui presidente da FACEP Jovem durante uma gestão, que daí são 2 anos, mas são momentos que passam. Então, eu sei que era uma fase, então me dedico para essa fase e depois eu passo, por exemplo, a ter tempo para outras demandas. Né? E quais aspirações ainda você tem no movimento associativista, Marcos? Olha, eu confesso que desde o início, quando eu entrei no COGEM, eu não pensava em ser diretor ou ser presidente. Eu pensava em ter, depois que eu comecei a entender melhor toda a estrutura, eu pensava em entregar, em ter realmente um trabalho, fazer um trabalho muito bem feito para conseguir desenvolver bem o grupo. Da mesma forma, enquanto FACEP Jovem, quando veio o convite para mim, foi até uma surpresa muito grande, porque eu nem visualizava isso. Nem na diretoria da FACEP Jovem eu estava na época, então imagina ser logo convidado para ser vice-presidente. Então, assim, o meu desejo, a minha vontade realmente é contribuir, então realmente ajudar, é o que eu já faço hoje, né, já há algum tempo dentro da Simacar, buscando sempre inovar, trazer coisas novas. Então eu consigo trazer das outras entidades ideias ou de outras experiências, ideias para aplicar dentro da Simacar e também de outras formas em cada grupo, sempre tentando trazer o que a gente tem de melhor em cada grupo e conseguir entregar. E eu não procuro por cargos, não penso em quero ser presidente disso, diretor daquilo, indicado aqui ou lá, não é muito a minha ideia. Tanto que a minha trajetória de voluntariado, ela até é de antes do COGEM, né? Então eu já aprendi isso dentro da igreja, e a ideia ali muito era realmente servir. A ideia de servir é o que me agrada. E sendo voluntariado também brilha mais ainda aos olhos, né? Que são coisas que muitas vezes eu sei que se fosse pago, o Ricardo, até o ex-presidente da Simacar, Ricardo Leis, comentou no discurso de posse dele. É um cargo que ele não tem um salário, e ele falou, se tivesse eu provavelmente não ocuparia, porque a ideia é muito mais além do salário em si, do valor em si, ou do que a gente consegue ganhar, e sim de fato que a gente consegue entregar e receber enquanto valor em si, não enquanto valor monetário. Mairos, agora, participar ativamente, né, na luta, assim, para somar nas causas desse movimento empresarial, enfim, engrossar as fileiras aí dessas lideranças, tudo isso traz conhecimento, traz experiência, por vezes até estreita relacionamento com políticos, com governos, né, porque tudo isso passa, esses interesses da classe empresarial passa também, né, pelo meio político. Diante de toda essa tua experiência que você já teve até aqui, e vai adquirir ainda mais, né, ao longo aí dos próximos anos, você pensa em, de repente, um dia colocar isso e disputar algum cargo público, sei lá, se tornar um político, talvez aí lutando, né, vamos dizer assim, um político que vai com o propósito de lutar pela classe empresarial? Uhum. Então, eu não fecho as portas para isso, mas é algo que hoje eu não consigo visualizar. Eu não consigo ver na minha vida eu indo para esse lado. Claro que, se for um cargo eletivo, menos ainda. Talvez alguma coisa que envolva, que não seja, por exemplo, secretário, ok, talvez pareça que encaixaria um pouco melhor, mas não é algo que eu hoje visualizo. Dentro dos movimentos jovens, então, por exemplo, dentro da FACEP Jovem, nós temos um projeto que é o projeto de protagonismo, onde a gente tenta embasar os jovens para que ele ocupe espaço, de fato, dentro da comunidade, não só no associativismo.
também dentro do governo. E tendo isso que você comentou, trazendo a base, a informação, os pilares muito bem formados. Então, não quer dizer que quem se envolver não pode logo em seguida buscar isso, né? Tenho diversos amigos que começaram ou então se destacaram no associativismo. Meu sucessor, meu antecessor, na verdade, dentro da FACEP Jovem, logo que ele saiu da presidência, ele ocupou um cargo na prefeitura de Maringá, então de subsecretário. Então é alguém que já logo se envolveu, teve um grande papel lá dentro. Então hoje, para mim, eu não vejo como algo acontecendo num curto prazo. É algo que, se acontecer, realmente vai ser mais a médio e longo prazo. E você demonstrou um excelente desempenho no Fórum Empresarial que nós tivemos aqui, que você foi um dos cerimonialistas, né, que deu aí o start para o Fórum Empresarial, a cada palestra, a cada evento que tinha, junto com a Mariana, e recebeu bastante feedbacks positivos, né, pelo seu desenvolvimento à frente do público. Diante disso, eu queria ver com você se você tem interesse de repente, algum dia aí palestrar, ser um palestrante. Você tem muita desenvoltura no palco, você já comprovou isso, e nas dezenas de reuniões também que você acaba tomando à frente, por estar realmente na presidência, você tem um bom desenvolvimento. Isso aí te impulsiona? Você já pensou sobre isso? Já pensei. Eu tenho muito cuidado para não misturar as coisas. Então, por exemplo, hoje eu estou na diretoria da Simacar, eu estou com dentro da minha diretoria, né, de desenvolvimento profissional, estão os treinamentos. Então, não é o momento para eu olhar isso, porque eu estou com isso como trabalho, minha função. Dentro da Cassiopar a mesma coisa, a parte também de treinamentos, de palestras, na Conage também, esse lado de desenvolvimento. Então, eu até penso, mas não é algo que eu já tenho hoje como um projeto pessoal. Eu preciso desenvolver minha empresa, eu preciso organizar mais os meus negócios. Os 2 anos enquanto presidente da FACEP Jovem, eles foram muito desafiadores, demandaram bastante tempo, então tem coisas que eu preciso me organizar melhor. Então sim, até vejo isso como uma possibilidade, mas nada a curto prazo. E na verdade essa oportunidade que eu tive no Fórum Empresarial é uma oportunidade que a gente vê que o associativismo dá. A gente foca no desenvolvimento geral, mas a gente acaba acertando também. A gente mira no desenvolvimento geral, mas a gente acaba acertando em nós. Então eu nunca me imaginava algo assim, abrindo uma palestra ou enfim tendo isso. E falar em público nunca foi algo que foi muito natural para mim. Até tem uma frase uma história do Cortella, que ele comenta que as pessoas ofendem ele quando falam que ele nasceu para falar em público. Que aí ele explica como foi o processo, que ele chegou um dia na missa e o padre chamou ele para ler e ele ficou totalmente nervoso, e daí na missa seguinte ele já se preparou e na outra já se preparou, e ele foi realmente melhorando. A gente sabe que existe sim a vocação, existe o dom, mas nós não podemos estagnar, permanecer da forma como a gente está. A gente tem que buscar sempre desenvolver, crescer. E eu passei a não ter também um medo de microfone, digamos assim, né? Muitas pessoas têm, eu não quero pegar microfone, e eu não posso, enquanto ser humano adulto, ter essa barreira. Eu preciso entender que isso é muito, muito menor do que os desafios que outras pessoas têm no dia a dia, e eu não posso deixar isso me frear, ou então talvez limitar o que eu estou, o que eu posso fazer pela entidade que eu represento, e talvez diminuir a entidade. Não, eu tenho que realmente tentar entregar o máximo, porque represento também lá a minha entidade. Tem muitos planos futuros por aí, hein, Jaqueline? Que bacana, mas a gente fica bem feliz, né, quando tem assim lideranças com conhecimento, com experiência, que pode vir a somar. Claro que nessa trajetória toda, não tenho dúvida que no futuro estará a presidência da Simacar também. Isso também está nos seus planos? Olha, eu já pensei sobre isso, mas mais uma vez, não é nada que eu trabalho para que aconteça. Não é esse o foco. Então, pode ser que aconteça, pode ser que não.
Nós temos hoje na diretoria da Simacar muitas pessoas ótimas, muitas lideranças que estão extremamente prontas para assumir a diretoria da Simacar, não só da Simacar, de outras entidades também. Alguns já até passaram por outros grupos, né? Então, já olhei, já pensei sobre isso. Muitos comentam que é um processo até natural de crescimento. É o que a gente tenta entregar dentro do associativismo jovem, né? A preparação de lideranças, deixar as lideranças prontas para ocupar cargos, mas o cargo não tem que ser só o presidente. Então, se for continuar sendo enquanto vice-presidente, enquanto diretor, eu tenho certeza que vou estar muito bem, até porque é o meu interesse realmente servir a entidade que eu faço parte. Mairos, eu quero aproveitar para agradecer, né, a tua disposição vir aqui bater esse papo com a gente, falar de temas tão importantes como a gente falou, indiretamente incentivar os jovens, né? E como a Jaque comentou, né, você é inspiração para muitos deles que estão iniciando. Então, assim, foi muito bom. Deixo aí a sua palavra para as considerações finais. Legal, muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui, como eu comentei, falando de empreendedorismo. É um tema que me anima, eu gosto muito de poder buscar os resultados pela minha empresa, não que eu não buscaria se eu fosse um colaborador, não, mas é diferente. Eu cresci no meio empreendedor com a família, então é até natural buscar isso. E também o associativismo, a gente sabe a importância que tem, eu aprendi a ter essa noção do quanto que o associativismo ele é importante para o desenvolvimento, quanto que a gente olhar pelo grupo é importante, e isso não é só dentro do associativismo, isso é de todos os meios, todos os lugares onde a gente está. Tirar um pouquinho dessa visão até egoísta e sim a gente ter um pouco mais de empatia é muito importante. E mais uma vez, caso alguém tenha interesse em participar do associativismo jovem, né, principalmente os jovens, o COGEM é uma ótima porta de entrada para o desenvolvimento, para ter uma noção um pouco maior de mundo, para fazer muito network. O foco não é gerar negócios, mas os negócios acontecem também dentro do associativismo jovem, e é uma forma muito bacana de você conseguir se desenvolver e também entregar para a comunidade. Obrigado, Mairos. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Um abraço, até mais. O Presente, você bem informado.